possamos sempre preparar um lugar, um jardim particular para adorar a Ele. Glória a Jesus. Essa canção que tem por título Adorador, quero convidar todo o Ministério de Louvor e toda a igreja para cantar. Aleluia. Possamos sempre ser o verdadeiro adorador. Diga assim: adorador. Diga. É tudo que eu sou, adorador. Okay. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu
Adora Ele. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, Sei que lá está. eu sei que lá estás. Se eu mergulhar mais profundo o mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Diga pra Ele. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, Mais de uma coisa. mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Mais uma vez, diga. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, A parte se você dizer pra Ele, se você vai vencer. Se eu vencer, te adoro, perder. te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa última canção, aleluia, tem por título Aclame ao Senhor. Que possamos adorar a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Santo e maravilhoso é o nosso Deus. Todos juntos vamos cantar essa canção.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som. Aleluia, nós vamos subir. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aleluia. Vamos fazer uma oração para agradecer por essa oportunidade. Deus querido, Deus amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor possa sempre receber, Senhor, nosso louvor, sempre venha estar preparando nossas vidas
toda a igreja, todos nós, Senhor, queremos sempre te adorar, Senhor. Sempre nos dê essa oportunidade de estar aqui e poder te adorar, Senhor. E também já somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Ministério de louvor, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glórias a Jesus. Amém. Deus tem milagres para fazer na minha e na sua vida. Quinta da vitória, não vamos ficar dispersos. E Deus vai falar através dos louvores e da palavra e das oportunidades que vai ter aqui. Você também que está nos assistindo da sua casa, do conforto do seu lar, através das redes sociais do YouTube, também Deus tem milagres para fazer na sua vida. Amém? Vamos fazer a leitura inicial, como é de costume da nossa igreja. Você pode abrir em Gênesis, por gentileza, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 10 ao 17. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quinta da vitória. Deus tem vitória para fazer as nossas vidas aqui nesta noite. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 17. A epígrafe do texto diz: a visão da escada de Jacó. Todos acharam? Como é de costume também, eu vou ler um versículo e a igreja vai ler o outro versículo. E no versículo 17, toda a igreja lê junto, amém? Diz assim, versículo 10: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E sonhou, e eis que era a porta da terra, uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-te-á ao ocidente e no oriente, e no norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e não o sabia. Todos. Temeu. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor que Ele merece. Com alegria, né, irmãos? Com alegria, não vamos ficar dispersos, que Deus tem milagre para fazer em sua vida. Vou dar um comunicado: nós não estamos vendo o nosso pastor presidente, pastor Ítalo aqui, porque ele passou mal, ele não pôde vir hoje. Amém, amém, irmãos? Mas Jesus faz presente aqui e Ele vai fazer o milagre acontecer na minha e na sua vida. Vamos clamar ao Senhor? Não vai ser uma oração, nós vamos fazer um clamor. Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito desse clamor? Nós vamos clamar pelos enfermos, amém? Vamos estar fazendo um clamor pelos enfermos. Você que pode ficar de pé, se coloque de pé. Você que não pode, pode ficar sentado mesmo. Mas vamos clamar a Deus pelos enfermos. Aqueles parentes nossos que estão enfermos, estão acamados, estão nos hospitais, amigos, vizinhos, todas aquelas pessoas que nós conhecemos, e também pela vida do nosso pastor presidente. Vamos clamar a Deus por essas pessoas. Pode falar o nome, fala o nome daquela pessoa, de um parente, do vizinho, de um amigo. Vamos clamar em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor. Muito obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Deus, porque eu acredito que o milagre vai acontecer aqui nesta noite, quinta da vitória. Eu acredito, Senhor, que as pessoas não vieram aqui em vão, não, Senhor. Elas vão sair daqui, elas não vão sair daqui da mesma forma que entrou. Não, elas vão sair daqui entendendo que o Senhor é maior do que as dificuldades que elas estão passando. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse clamor nosso é para que as pessoas que estão enfermas, Senhor, que venha a ser curada. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, liberta a cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita a casa do pastor Ítalo, Senhor, libera a cura, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visita, Senhor, a casa da minha mãe, libera a cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nesta noite, Senhor, pessoas que vão entrar daquela porta para dentro com enfermidade. Espírito Santo, nós acreditamos que o Senhor não é um Deus que muda, não é um Deus imutável, não. Da mesma forma que o Senhor operou milagre na velha aliança, na nova aliança, o Senhor opera milagres aqui também hoje, nessa noite. Da mesma forma que o Senhor fez na sogra de Pedro. Quando o Senhor chega na casa da sogra de Pedro, a sogra estava enferma, mas quando o Senhor chega, o Senhor libera a cura para aquela mulher. Senhor, da mesma forma vai fazendo aqui nessa noite, da mesma forma que o Senhor fez com aquela mulher do fluxo sanguíneo, havia sofrendo há muitos anos com aquela enfermidade, mas quando o Senhor chega na vida daquela mulher, algo sobrenatural acontece. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, libera a cura, Senhor, a cura na alma, a cura nos ossos, a cura no psique. Senhor, vai liberando a cura, vai curando neste lugar. Espírito Santo, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. O médico já desenganou, dizendo que não tem mais jeito, que não tem cura, mas eu creio no Deus que faz o milagre acontecer. Eu creio no Deus que muda a história. Se o médico falou que não tem jeito, Deus fala, tem jeito sim. Se o médico falou que não tem cura, Deus fala, eu vou curar, porque é o Senhor que dá a última palavra. Deus está curando aqui nessa noite, meu irmão. Vamos acreditar. Às vezes nós não cremos no Deus que nós servimos, mas Ele está dizendo, eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Deus está presente nesse lugar. O Espírito Santo vai curar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Só você que crê, começa a aplaudir o Senhor, que Ele merece. Aleluia. Jesus se faz presente nesse lugar. Pode se assentar. Ele se faz presente. Hoje é a quinta da vitória. É a quinta da vitória. Você vai levar a sua vitória para a tua casa. Vai levar a sua vitória para a tua casa. Se for necessário Deus abrir porta de emprego, Ele vai abrir nessa noite. Porque Deus abre porta aonde não tem. Deus faz um milagre acontecer. Eu não sei o que é que você veio buscar da parte do Senhor. Eu só sei de uma coisa: Deus vai fazer o milagre acontecer. Basta nós crermos nesse Deus que nós servimos. Às vezes nós perdemos a nossa fé porque nós achamos que a dificuldade é maior do que o nosso Deus, mas não. O nosso Deus é maior do que as nossas dificuldades, meu irmão. Nós temos que ter fé e convicção disso. Nós temos que ter fé que o nosso Deus é maior do que as dificuldades. Nós temos que aprender com Davi. Aquele exército de israelita estava no vale, e agora o gigante Golias começou a gritar: tem homem em Israel para me enfrentar? Tem homem em Israel para me enfrentar? E aqueles israelitas agora todos fugiram do gigante. Mas agora chega Davi naquele vale dizendo: quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Deus? Quem é esse circunciso? Porque Davi sabia que ele servia um Deus maior do que Golias. Ele entendia e sabia que ele podia derrotar, porque ele servia um Deus maior do que aquele gigante. E grito não ia amedrontar Davi. O grito não amedrontou Davi. Davi falou: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Nós temos que acreditar nesse Deus que nós servimos. Nós temos que ter fé.
E nessa noite eu acredito e tenho certeza que você tem fé nesse Deus, porque você não ia sair de sua casa depois de um dia exaustivo, depois de um dia cansado, e vindo na casa do Senhor, quinta da vitória. Eu acredito e profetizo já a vitória na sua vida, na vida dos seus familiares, no seu ministério, na sua casa. Eu profetizo, meu irmão, o milagre vai acontecer. Aplauda o Senhor, que Ele merece, e Ele já se faz presente nesse lugar, Ele se faz presente na casa. Aleluia, glória a Deus. Deus tem algo grandioso, maravilhoso para falar em nossos corações, em nome de Jesus. Lucas, por gentileza, presbítero Lucas, está com oportunidade para saudar, orar, fazer aquilo que o Espírito Santo mandar. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor Jesus, é escrito pelo apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E só quem nos fortalece, irmãos, é Cristo Jesus. Só quem nos dá graça, nos dá o sustento, nos dá a força, põe-nos de pé e diz: vai em diante, segue em frente, porque eu sou contigo. É Jesus, irmãos. Às vezes estamos só, como diz um bom baiano, estamos só o pó da rabiola, mas mesmo assim Deus transforma do pó e te faz novamente, e te põe de pé e te faz seguir adiante, porque esse é o nosso Jesus no qual servimos. Amém, irmãos? Por isso eu gosto de cantar esse hino e irei cantar com os irmãos. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia em sua morte trouxe o quê? E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome, Jesus, grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Irmãos, o ensaio foi top, tá? Aqui é como diz o outro, só foi para desencebar a garganta. Agora vamos colocar para lá, porque ele merece. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia em sua morte trouxe o quê? Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que o separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Jesus é grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
E a igreja diga: lindo demais. Uma salva de palmas para Jesus que ele merece. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vou estar fazendo a oração, né? O dízimo das ofertas. Eu vou pedir que Ramon, né? Depois da oração, ele canta o hino por dízimo das ofertas. Por favor, presbítero Ramon, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda neste culto. Abençoe, Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Repreende o devorador, o cortador, o migrador. Dê bênção, Senhor, para as finanças da tua igreja. Assim é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Está adorando a Deus e pedindo a Ele para restituir. Diga. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Diga! Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Diga, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, é só você ter fé e acreditar nele, querido, e pedir a restituição com fé. Restitui. Aleluia, assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Hoje é a noite de restituição, amém? Está chamando aqui o nosso evangelista Salvador. Por gentileza, gostaria que a igreja se colocasse de pé. Você pode fazer isso? Por gentileza. Presbítero, estou cansado. Eu sei, irmãos, todos nós estamos cansados. Mas você pode fazer isso, você que pode. Você que não pode, continua sentado. Gostaria que você estendesse as suas mãos para o ministro dessa noite, para o homem de Deus que vai nos alimentar. Pode estender as suas mãos para cá para nós estar fazendo essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui o teu servo. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor já preparou a mensagem, já preparou o maná para essa noite. Deus, usa o teu filho da forma que o Senhor queira. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos entender aquilo que o servo do Senhor vai estar ministrando nessa noite e que a palavra do Senhor vá para produzir o resultado, para que está sendo enviado em nome de Jesus. E você diz, amém, Jesus. Aplauda o Senhor e se assente que Ele merece. Amém? Aleluia, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo para todos. Deus possa continuar abençoando. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Encontrei, irmão, Gênesis 33. Aleluia, glória a Deus. Gênesis, no capítulo 33. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a todos que estão presentes, os que não puderam vir, né, irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Gênesis, capítulo 33. Amém, meus irmãos, acharam? O versículo 9, o 10 e o 11. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem por gentileza. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. A parte A do versículo 9, onde diz Esaú: eu tenho bastante. Olha só, meus irmãos. E o versículo 11, a parte B, depois da vírgula: porque tenho de tudo, disse Jacó. Enquanto que Esaú tinha bastante, Jacó tinha de tudo. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua amada igreja. Qual é a diferença, meus irmãos, entre ter bastante e ter tudo? Né? Nós vamos falar hoje sobre Jacó ou Esaú. Podíamos dizer, né, Davi ou Saul. Podíamos falar aqui sobre bastante ou tudo. Seria a mesma coisa, irmãos, ter bastante ou ter de tudo? Né? Hoje eu não tenho bastante, mas tenho de tudo. E eu tenho certeza que os irmãos também não têm bastante, mas têm de tudo, porque o nosso Deus, Ele não deixa faltar. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Jacó e Esaú. Jacó ou Esaú? A Bíblia nos diz que, Romanos 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para quê? Tanto a antiga aliança quanto a nova aliança. Foi escrito para quê, irmãos? Para que nós usufruíssemos de tudo que está escrito, para que nós aplicássemos na nossa vida no que está escrito, para que nós aprendêssemos com os erros de uns e os acertos de outros, para que nós viemos errar menos, e assim o que, irmãos? Usufruímos das bênçãos de Deus, em todos os aspectos. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer abençoar a todos. Quando a gente fala de bênção, a gente pensa logo em questões materiais, né? Vou trocar meu carro, né? Vou ganhar uma casa nova. É lógico, irmãos, a gente quer estabilidade, mas Deus, Ele quer nos dar muito mais. Deus quer nos dar muito mais, né?
Então, se a vontade de Deus é abençoar em todos os aspectos, irmãos, por que muitas das vezes não acontece conosco? Ou porque nós não usufruímos, ou não sentimos, ou não percebemos isso? Porque às vezes está acontecendo com a gente, mas a gente não percebe. Está acontecendo com a gente, mas a gente não entende, a gente não percebe muitas das vezes. E a gente quer sempre mais alguma coisa, a gente quer sempre mais, sempre mais. Eu falo por mim mesmo, meus irmãos. Trabalho no meio empresarial, converso com médico, converso com empresários, e eu fico observando a ideia dos camaradas. Sempre querem mais e mais e mais. Não há um contentamento, não há paz, não há alegria, não há vida, não há vigor. Vivem sofrendo porque querem mais e mais e mais e mais. É por isso que Jacó disse: olha, eu tenho de tudo, né? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando os amados irmãos. Pois bem, meus irmãos, falando sobre Jacó ou Esaú, a Bíblia nos diz, vamos discorrer alguns versículos para a gente entender aqui, se nós estamos agindo mais parecido com Jacó, ou se estamos agindo mais parecido com Esaú. A Bíblia nos diz que eles nasceram de uma mesma mãe, do mesmo ventre, eram gêmeos, mas eram pessoas diferentes. Lá em Gênesis, no capítulo 25, vamos voltar um pouquinho, para a gente começar a analisar, ver uma diferença entre um e outro. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 20, diz assim: era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Raquel, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pois bem, a Bíblia diz que Rebeca era o que, irmãos? Ela era estéril. A gente vê as histórias desses homens de Deus, mulheres de Deus, muitas das vezes a gente conta, irmãos, a gente percebe só aquilo que eles adquiriram. A gente não vê o antes, a gente não vê o trajeto. Nossa, né, Raquel era estéril e teve filhos. Nossa, Ana foi mãe de Josué, né? Ana foi mãe de um grande profeta, né? Mas a gente não vê o que ela passou, a gente não vê o trajeto. Então a Bíblia diz aqui que Isaque tinha 40 anos, casou com uma mulher estéril, e ele orou instantemente ao Senhor, insistiu em oração até que Deus ouviu a sua oração e ela engravidou. Mas veja bem, no versículo 22, os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Por que isso acontece? E foi-se a perguntar ao Senhor, foi-se perguntar a Deus por que aquela guerra, por que aquela movimentação grande no ventre dela. E o Senhor respondeu, versículo 23, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao... Irmãos, há uma promessa. A gente vê aqui que existia 2 promessas, uma para Jacó e uma para Esaú. Porém, um povo seria mais forte que o outro. Comece a analisar aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo que tem promessas para Jacó e para Esaú não tinha? Tinha promessa para Esaú, sim ou não? Tinha. Porém, ele ia ser um povo mais fraco. Mas tinha promessa para Esaú. Assim como para Jacó, tinha promessa para Esaú. A Bíblia começa a orientar os pais. Orienta Isaque, orienta Rebeca e diz: olha, tem promessa para o seu filho Esaú, mas também tem para Jacó. Tem para Jacó, mas também tem para Esaú. Só que existe o quê? Existe um problema, né? Um vai ser mais forte, um vai ter mais condições, e o outro vai ter menos condições. E pelo fato de Esaú ter menos condições, vai servir a Jacó. Há algo mal nisso, meus irmãos? Há algo mal em ser servo ou ser patrão? Não há mal nenhum nisso. O importante seria que Deus está abençoando a todos, mas nós muitas das vezes não queremos ser empregados, ou não sabemos ser empregado, não sabemos ser servos, não queremos ser liderados, queremos ser líderes. Muitas das vezes assim acontece com o ser humano, acontece com o homem. Então a Bíblia diz que aqui começa a diferença entre Jacó e Esaú. Deus tinha promessa para todos, Deus tinha promessa para eles. Porém, a Bíblia nos diz, no versículo 27, falando da diferença,
capítulo 25, versículo 27, diz que cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, que habitava em tendas. Aqui começa uma diferença. Enquanto que um trabalhava no campo, o outro era mais o quê? Doméstico. Já começa uma diferença entre eles. Um aprendeu a caçar e o outro aprendeu a cozinhar. E aí vai falando sobre as diferenças desses homens aí. No versículo 29, a Bíblia diz que Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Irmãos, olha só, veio Esaú do campo e estava ele cansado. Preste atenção nessa frase aqui: cansado, exaustivo, com fome, com vontade de tomar um banho, nervoso, estressado, ansioso, fadigado da batalha do dia a dia. Você que trabalhou o dia todo, você que está cansado, mas veio na casa do Senhor. Você não desprezou a Deus, porque hoje é dia de culto, hoje é dia de adoração, hoje é dia de celebrarmos a nossa vitória em Deus. Mas veja bem o que aconteceu com Esaú. A Bíblia diz que ele chega cansado do campo, exausto do campo. No versículo 30, e disse a Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Versículo 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Por causa do cansaço, por causa da fadiga, ele abre mão da primogenitura. Todos os irmãos sabem o que é primogenitura? Olha só, meus irmãos. Obrigado. Olha só. Ele seria o primogênito, Esaú seria o dono da fazenda dos seus pais, com todo o gado, com todo o compromisso e responsabilidade. E ali teria a bênção de Deus ainda. Por mais que Deus tinha promessas maiores para Jacó, mas a primogenitura era de quem? Era de Esaú. E devido à sua fadiga, no momento da sua fadiga, do seu cansaço, a Bíblia nos diz que ele, por um prato de lentilha, ele abre mão disso. Ele abre mão disso. Aleluia. Não que ele quisesse abrir mão, mas no momento de cansaço, no momento de fadiga, ele abre mão. E ele disse no versículo 33, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu por livre e espontânea vontade, ninguém botou uma arma na cabeça dele. Aí diz o versículo 4 aqui, o versículo 34, perdão, Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Aí diz a Bíblia que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele desprezou. Isso acontece com você e acontece comigo muitas das vezes. Eu trabalho à noite, irmãos, e eu chego muito cansado em casa e com bastante sono. E eu já fiz o teste, eu já experimentei. Às vezes eu deito para dormir e eu não consigo descansar, enquanto às vezes eu tenho que levantar e orar ao Senhor para que eu possa descansar, para que eu consiga descansar. É assim que funciona. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Esaú. No cansaço, na sua fadiga, ele chega e despreza tudo aquilo que a lei orientava lá atrás. Ele despreza toda a lei de Deus. Ele não desprezou só a primogenitura dele. Ele desprezou toda a lei de Deus. Devido ao seu cansaço, devido à sua fadiga, ele desprezou tudo aquilo que Deus falara lá do passado. O primogênito, ele vai receber a fazenda, o gado e o compromisso e a bênção de Deus ele vai receber. Então ele não despreza só a sua primogenitura, ele despreza também o quê? Toda a lei de Deus. Então começa aqui o fracasso de Esaú, começa aqui a dificuldade de Esaú. Ele despreza tudo isso. E a Bíblia nos diz que Jacó, ele se aproveita sim da oportunidade. Mas por quê? Porque Esaú deu. Jacó, ele aproveita sim da oportunidade.
mas porque Esaú primeiramente despreza. No capítulo 27 e o versículo 41, a Bíblia vai dizer que capítulo 27 e o versículo 41. Para a gente adiantar, quando Esaú percebe que Jacó toma posse da sua bênção, ou daquilo que era para ele porque ele desprezara, a Bíblia nos diz que aconteceu aquele guisado, aquela história que os irmãos conhecem, e agora Jacó recebe a bênção do seu pai, as promessas de Deus que estaria lá no livro de Levítico, aquelas bênçãos todas ele recebe. E quando Esaú descobre isso, a Bíblia diz que ele fica furioso e ele pretende matar o seu irmão. Ele pretende matar o seu irmão. Olha só, irmãos. E aborreceu-se Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Primeiramente, ele despreza a lei de Deus, irmãos, a respeito da sua primogenitura. E agora ele despreza a lei de Deus, porque a Bíblia diz que não podia matar, muito menos o seu irmão. Então, por causa daquele bem que ele ia herdar, sabendo que Jacó, por sua vez, talvez teria sido abençoado, e agora erra de novo, ele pensa em matar, ele deseja matar o seu irmão, por causa daquela situação. Pois bem, e a Bíblia vai dizer que quando Raquel, né, ela toma conhecimento, quando Rebeca toma conhecimento, perdão, não é Raquel, é Rebeca, né, quando ela toma conhecimento de que Esaú queria matar Jacó, ela disse para Jacó: olha, Jacó, a situação ficou complicada. Agora você deve pegar suas trouxas aí, né, e começar a caminhar. Vá para a casa do seu tio, Padarã, vai para a casa de Labão, foge daqui. E a Bíblia nos diz que, no capítulo 28, versículo 1, que Isaac chamou a Jacó, o abençoou de novo e o despediu. Só que o despediu vazio. Ele não levou as bênçãos materiais, ele não levou cabrito, não levou carneiro, não levou nada daquilo ali. A Bíblia diz que ele saiu somente com a bênção de seu pai. E foi para onde, irmãos? Para onde esse camarada foi? Ele fugiu para onde? Não tinha um cavalo, não tinha um avião, não tinha um barco, não tinha nenhuma condição. Ele saiu caminhando, levantou e foi para o deserto. E no texto aqui que o nosso irmão evangelista Flávio leu, na visão da escada, quando ele parte para o deserto, a Bíblia diz que, versículo 11, 28, 11, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol, o sol já era posto, e tomou uma pedra e colocou por travesseiro. E a Bíblia diz que ele consegue dormir num deserto, com a cabeça em cima de uma pedra, e ainda consegue sonhar. Ainda consegue ver Deus num deserto. Meus irmãos, acompanhe o raciocínio. Olha a situação de Jacó. Sem pai, sem mãe, jovem, moço, num deserto, tendo por travesseiro uma pedra, e ele consegue sonhar, ver Deus e entender que Deus estava naquele deserto. Deus estava naquele lugar. Quando eu olho esse texto aqui, a Bíblia diz que Jacó ele foge, ele não vai para Esaú, nem para o seu pai, Isaac, e dizer assim: olha, a minha mãe que é culpada. Ele não acha ou não procura nenhum culpado. Na sua simplicidade, ele parte para o deserto e vai para a casa do seu tio, para uma terra distante, sem questionar, sem reclamar. Diante de toda aquela situação, meus irmãos, a gente não vê Jacó reclamando: olha, mãe, o que a senhora aprontou para mim, olha o que a senhora fez com a minha vida. Não, ele partiu e chega no deserto e começa a dormir com a cabeça em cima de uma pedra e sonha. E o versos 16, quando ele acorda,
do seu sono, diz a Bíblia. Ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu falei no início, não sei se você se lembra. Às vezes acontece diversidade conosco, às vezes estamos no deserto, estamos em algum lugar, estamos vivendo uma situação difícil e a gente não consegue enxergar Deus naquela situação. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está nesse deserto, mas muitas das vezes a gente não percebe, a gente não entende. A gente para reclamar, a gente para falar com um, para falar com o outro, mas a gente não percebe Deus naquela situação. A gente não consegue adorar Deus naquela situação, porque a gente não vê Deus ali. A gente só vê uma pedra como travesseiro. A gente só vê o deserto em volta. A gente não consegue ver Deus na situação. Então Jacó ele parte sem reclamar. Passa a noite no deserto, dormindo em cima de uma pedra. E ele consegue, irmãos, ver Deus. Ele consegue encontrar com Deus. Ele consegue entender Deus no meio do deserto. Você consegue? No meio do seu cansaço, da sua dificuldade, do seu problema, ver Deus no seu deserto? Você consegue entender isso? Usufruir da presença de Deus? Irmãos, perceba, Deus está neste lugar e eu não sabia. Eu fico analisando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, analisando as pessoas, a minha vida, e hoje eu fico mais em silêncio em relação a Deus. Porque muita gente não entende, irmãos. Deus tem as formas dele trabalhar. Deus tem os meios dele trabalhar e muitas das vezes a gente não entende isso. E quando a gente não entende ou não aceita, a gente não usufrui. Entendeu? Quando a gente não entende ou não aceita aquela situação, a gente não consegue usufruir da presença, da cura, do consolo que há em Deus. A gente não consegue usufruir. A gente só percebe o frio do deserto à noite, ou o calor escaldante durante o dia, ou o doer da cabeça de estar com a cabeça em cima de uma pedra. A gente só consegue ver essas coisas e perceber essas coisas. Mas a Bíblia diz que ele entendeu que Deus estava naquele lugar. Ele não sabia, mas Deus estava. O versículo 17, temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Betel? O deserto? A pedra? A situação que ele vivia? Mas foi assim, foi dessa forma que Deus quis falar com Jacó. Foi desta forma que Deus quis tratar com Jacó. E às vezes você pensa assim, irmãos, eu vivo algumas situações e vejo algumas pessoas vivendo algumas situações. É dessa forma que Deus quer tratar com você. É no deserto, é na solidão, é na dificuldade, é no problema. É dessa forma que Deus quer trabalhar. Mas por que tem que ser assim? Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir várias vezes, eu entendo isso. E na minha oração eu falo com Deus, porque hoje eu entendo essas coisas. Irmãos, nós como seres humanos, nós queremos o quê? Estabilidade. Estabilidade no casamento, estabilidade econômica, a gente quer estabilidade na saúde. Porque passar enfermidade, seja nos olhos, seja nos ossos, seja no sangue, seja onde... É difícil ficar doente, não é? É ruim sentir dor. Mas Deus, Ele quer tratar conosco de várias situações. Deus quer nos preparar. Enquanto nós queremos estabilidade, Deus quer o quê? Nos preparar para a eternidade. Deus quer nos preparar para a eternidade. Então, enquanto que Esaú, diante da fadiga, diante do trágico, ele abre mão da primogenitura, ele abre mão da palavra de Deus. Jacó, diante do deserto, diante do problema, sai em silêncio. Consegue ver Deus e agora consegue fazer o quê? Fazer um voto. Capítulo 28, e o versículo 18 a seguir, para os irmãos entenderem. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou aquela pedra que tinha por travesseiro, não é isso? E a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Ele pegou aquela pedra que tinha por travesseiro,
Coloca aquela pedra ali como testemunho e fala: Deus, eu ouvi, eu entendi a sua voz, e eu faço um voto a ti. Versículo 20. E fez um voto dizendo: se Deus for comigo. A primeira coisa que ele fala com Deus ali: se Deus for comigo. Ele podia dizer assim: Deus, meus pais me disseram que eu vou reinar sobre o meu irmão, que aquelas terras, aquele gado, tudo ali vai ser meu. Então que o Senhor possa cumprir essa promessa que o Senhor fez. Que o Senhor possa cumprir essa promessa que o Senhor fez. Se fosse eu, talvez eu falaria isso com Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor se manifestou e lembrar o Senhor da promessa que o Senhor fez aos meus pais, que eu seria maior que meu irmão, que eu seria o pastor, presidente, que eu seria o dono, que eu seria o fazendeiro. Ele não fala nada disso com Deus. Ele faz um voto e diz: Senhor, se o Senhor for comigo. Se o Senhor for comigo. E qual foi o pedido que ele fez? Primeira coisa, que o Senhor vá comigo. Eu lembro de Moisés, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. E a segunda coisa, me der pão para comer e veste para vestir. Ele não pede muita coisa. Ou seja, ele não brigou por nada daquilo que tinha, por direito, porque seria dele também. Mas ele não pede nada a Deus daquilo que já existia. Ele crê num Deus que pode fazer o quê, irmãos? Te abençoar com aquilo que você tem e te abençoar com aquilo que você ainda não tem. Mas diz o texto que ele chega lá, para a gente adiantar, ele chega em Padarã, foge para lá, né? Parte sem reclamar ou culpar ninguém, diante do trágico, faz um voto a Deus, chega em Padarã e trabalha 20 anos. Capítulo 31 e o versículo 38. Capítulo 31 e o versículo 38. Estes 20 anos estive contigo, com Labão no caso. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Presta atenção no cuidado que ele tinha no seu trabalho. 20 anos de trabalho. Agora, como que era esse trabalho? Existia fadiga nesse trabalho? Versículo 39, 31, 39. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, eu furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte, versículo 40, estava eu de sorte, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. 20 anos de trabalho. De dia o sol quente, escaldante o consumia, de noite o frio o consumia. E quando o ladrão roubava uma das ovelhas, ou o urso espedaçava uma daquelas ovelhas, a Bíblia diz que Labão cobrava de Jacó, e ele pagava. Foram 20 anos de trabalho, foram 20 anos de experiência. Ou seja, enquanto que Esaú desprezava a lei de Deus, desprezava a sua primogenitura e queria matar o seu irmão diante da fadiga, a Bíblia diz que Jacó foge para o deserto confiando apenas nas promessas de Deus. Confiando apenas nas promessas de Deus, e trabalha quantos anos, irmãos? 1 ano. Trabalha 20 anos. De sol a sol. À noite o frio o consumia. E a Bíblia diz que ele confia nessas promessas de Deus e sai para trabalhar. O que eu aprendo com isso, irmãos? Deus tem promessa para a minha vida, não tem? Deus tem promessa para a sua vida. Mas acontece que no trajeto, Deus vai usar o tempo para te experimentar. Deus vai usar o tempo para te preparar para a vida e para a eternidade. Não existe coisa melhor do que o tempo. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos: Deus, eu preciso disso. Deus sabe que você precisa. E você precisa orar e pedir mesmo. Só que, às vezes, irmão, Deus não vai te dar da noite para o dia.
Deus vai te dar saúde e condições para você enfrentar o sol, a chuva e o tempo. Deus vai te dar condições para trabalhar, para abençoar o seu trabalho. Que seja de 5 anos, que seja de 10 anos ou que seja de 15 anos. Diante do tempo, muitos desmaiam. Diante do tempo, muitos retrocedem. Diante do tempo, muitos murmuram, reclamam, caem, desistem, se frustram. Mas Deus vai usar o tempo para te preparar para a eternidade. Deus vai usar o tempo para te preparar, para te moldar, porque você não está pronto. Você não está pronto para a vida eterna. E eu falo com as pessoas que Deus não te colocou nessa terra para ser feliz. Deus não te colocou nessa terra para ficar rico, para ficar milionário. Não estou dizendo que você não pode ficar. Não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa feliz. Não é isso que eu estou falando. Deus te colocou nessa terra para te preparar para a eternidade. E Deus usou aqui o tempo para preparar Jacó. Para ser uma pessoa melhor. Para viver eternamente. E muitas das vezes nós não entendemos, nós desfalecemos. Nós deixamos de louvar a Deus, deixamos de adorar a Deus diante do tempo, diante da dificuldade, diante do problema. E a gente vê, irmãos, que foram 20 anos de trabalho. Mas Deus o abençoou. Continuando ainda, capítulo 31 e o versículo 42. Capítulo 31, versículo 41. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Olha só, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por mais que Deus estivesse na vida dele, mas ele temia Deus. Está dizendo que ele tinha um temor, ele aprendeu a temer a Deus através do pai Isaque. Ele aprendeu a temer Deus, a respeitar Deus. Então, se não fosse essas coisas, Labão o despediria vazio. Ele trabalharia 20 anos como escravo. Irmãos, o que eu aprendo aqui nesse texto? Quando você trabalha honestamente, quando você luta, Deus luta por você. Porque Deus apareceu à noite para Labão e falou assim: olha, não faça nenhum mal ao meu servo. E olha, dá o que é dele. Porque senão eu te corto a cabeça fora. Estou aqui resumindo a palavra. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa dar tiro, não precisa desanimar diante de 5 anos, de 10 anos, diante do tempo. Não desanime diante do tempo. Não desanime diante da circunstância. Não desanime diante da solidão. Porque Deus batalha por você. A Bíblia nos diz que quando Jacó agora retorna para o seu pai, vamos terminar a mensagem. Quando ele está voltando, no capítulo 32, para a casa de seu pai, versículo 22 ao 24, capítulo 32, do 22 ao 24, onde ele atravessa o vale, levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. Eu acho interessante essa passagem, que depois de toda aquela experiência que ele tem, irmãos, com Deus na ida, agora ele tem uma experiência com Deus também na volta. Ele está voltando para encontrar seus pais, voltando para encontrar seu irmão e está preocupado. Agora na divisa eu estou chegando para encontrar meu irmão. E ele vem com um exército. Ele vem com um exército, será que vai me matar? O que está acontecendo na cabeça de Esaú? O que passa pela cabeça de Esaú? A Bíblia diz que ele passa os seus bens, passa seus empregados, suas esposas, seus filhos, mas ele fica do lado de cá. E a Bíblia faz questão de mencionar que ele ficou com quem, irmãos? Ele ficou só. Às vezes é necessário, irmãos, a gente passar pela solidão.
No capítulo 51 de Isaías, verso 2, a Bíblia nos diz que Abraão, ele estava só. Mas Deus o chama, o prepara, o capacita e o abençoa. Mas a Bíblia faz questão de mencionar que ele estava só. Você já se sentiu assim? Só? Então Jacó atravessa todo mundo e fica somente ele para orar, para buscar. E devido à sua oração diante da noite, a Bíblia diz que Deus se manifesta. Deus se manifesta e ele começa agora a lutar com Deus. Como que eu luto com Deus, irmãos? Como que eu posso guerrear com Deus? Por que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Porque Israel quer dizer, o homem que luta com Deus. Homem, luta, guerra, Deus, Israel, o homem que luta com Deus. Lutar com Deus aqui no bom sentido. É você insistir na oração. Nós estamos falando sobre o culto da vitória, não é isso? Nós estamos falando sobre ter tudo. É eu aprender a lutar com Deus. Jacó, ele já tinha algumas experiências com Deus. Ele já tinha algumas experiências com Deus, meus irmãos. Acho que a empresa está me chamando para trabalhar agora. Não vai dar, né? Tá, meus irmãos? Mas ele luta com Deus. Eu já vivi essa experiência de estar fadigado, de estar preocupado com alguma coisa e eu orar 1 hora, não sentir nenhum arrepio. Orar 2 horas e não ver nada acontecer. E eu tenho que passar a noite toda chorando. Mas quando está amanhecendo, vem a resposta. Já tive que subir no monte e ficar 4 dias em jejum, querendo uma resposta de Deus. Lutando com Deus. Deus não está vendo? Está. Mas eu preciso aprender a lutar com Deus, nesse sentido. A gente não vê aqui no decorrer da história Jacó reclamando de nada, com ninguém, culpando ninguém por isso ou por aquilo. A gente vê Jacó lutando com Deus. A gente não vê na história aqui nenhum relacionamento de Esaú com Deus. Mas a gente vê Deus se manifestando para Jacó, mas Jacó buscando a Deus em oração, lutando com Deus. Mas teve experiência. Então, quando ele encontra com seu irmão ali, a Bíblia diz que no versículo 9, capítulo 33, versículo 9, que Deus agora já mudara o coração de Esaú. Porque a Bíblia diz, irmãos, que para aqueles que buscam o Senhor, até os seus inimigos faz com que tenha paz com eles. Já viram isso na Bíblia? Então, no decorrer do caminho, Esaú vem assim, rapaz, eu vou acertar esse camarada. Mas quando ele volta, que ele passa aquele rio, ele já passa transformado. E Deus já transforma o coração do seu irmão. E diz o texto aqui, onde nós lemos no início, capítulo 33, versículo 9. Jacó quer dar uma bênção para Esaú. Mas Esaú diz, olha, não precisa, eu tenho bastante. Versículo 10, então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Eu vi que Deus transformou o seu rosto. Você não é mais aquele Esaú que era quando eu saí lá de casa, que você estava endemoniado, você estava furioso. Não foi eu que tomei a sua bênção, foi você que me deu. Eu não botei arma na sua cabeça, foi você que desprezou a lei, você conhecia a lei. Então você que desprezou. Você desprezou a Deus 2 vezes. Não acreditou que Deus podia mudar a situação. Então agora eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. Eu vejo que você está transformado. Então, irmãos, Deus faz isso com os nossos inimigos. Deus faz isso na sua empresa, Deus faz isso na igreja, Deus faz isso no nosso dia a dia, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. Deus faz isso. Mas por que Deus fez isso? Porque Jacó, ele lutou em oração com Deus, ele buscou a Deus. Então eu vejo Deus no seu rosto. Toma, para que Esaú tinha bastante, por que Jacó tinha
tudo, meus irmãos, porque Jacó tinha muita experiência com Deus. Jacó, no trajeto da sua vida, tinha o quê? Vivido um preparo para a vida, tinha vivido um preparo para a eternidade, e aceitou isso. Enquanto que Esaú queria matar, queria esbravejar, não deu para falar de tudo aqui, de ler todos os versículos, mas até com o pai dele, quando o pai dá um conselho, o pai abençoa ele, e o pai fala: Esaú, você vai guerrear com a sua espada, e você vai vencer, você vai quebrar o seu jugo, você vai ser abençoado, Deus tem promessa para você. Ele não aceita o conselho do pai, ele não aceita a orientação, mas fica soberbo, ainda quer matar seu irmão. Então, diante de toda essa situação, Jacó diz: olha, eu tenho de tudo, porque eu tive paz desde que a minha mãe me dispensou, desde que meu pai me dispensou para o deserto, eu tive paz, e logo no início eu tive uma visão, eu vi Deus, eu tive experiência, eu tenho experiência para contar. Eu trabalhei 20 anos, Deus me deu saúde, Deus me guardou de dia dos leões, à noite dos ursos, Deus me guardou naquele deserto, e Labão não pôde me tocar, Labão não pôde me roubar, porque Deus não deixou. Então eu tenho experiências para contar. Mas por quê? Você vai ver a história, Jacó sempre se dobrando para Deus, Jacó querendo fazer altares para Deus, Jacó na sua simplicidade buscando a Deus, lutando com Deus em oração. Então não desista, lute, ore, busque, chore, porque Deus tem vitória para nós, irmãos. E amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, mas você vai contar suas vitórias, assim como Jacó contou para Esaú: olha, eu tenho de tudo, hoje eu tenho de tudo, né, irmãos? Alegria, experiência, riquezas, filhos, porque Deus tem me abençoado. Eu não dependi daquilo que meu pai tinha para me dar, porque eu acreditei num Deus que pode fazer do nada um tudo. Eu não me apeguei àquilo que era herança que Deus tinha para me dar, mas eu acreditei num Deus que podia me dar tudo que eu tenho hoje, porque eu tenho de tudo. Meus irmãos, Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas de acordo com a sua vida, de acordo com a sua fé, o seu trajeto com Ele. Se você crê, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não desista, porque Deus tem vitórias para nós. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo de nosso Deus. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, estamos terminando por aqui, parando por aqui. Quero agradecer a todos os trabalhadores da casa de Deus que têm trabalhado, seja na limpeza da igreja, né, na manutenção, no som. Nós precisamos de trabalhadores, meus irmãos. Então, eu quero, para 2022, ajudar nessa obra. Procure nosso pastor Ítalo. Nós precisamos conversar. Domingo vai ter a GO sobre a questão dos trabalhos da igreja. Então, nós precisamos de gente para ajudar. O pastor trabalha, eu trabalho. A gente não tem aquele tempo que gostaríamos de ter para dar uma atenção aos irmãos. Mas procure. Na sexta-feira, no sábado, liga para o pastor: irmão Chia, eu posso fazer, preciso de ajuda. Nos ajude nessa obra, tá, meus irmãos? Que a recompensa não vai vir da Assembleia de Deus, vai vir de Deus. Tá, meus irmãos? Vamos trabalhar na obra de Deus. Domingo tem a GO, a partir de 9h30. Então, os irmãos, procure o pastor Ítalo, a Chile, ligue, fala para mim, eu quero ajudar, eu quero participar, eu posso assumir esse compromisso aí. Eu não sei como estão os trabalhos ainda, mas vai ser passado para os irmãos aqui no domingo. Então, não faltem domingo, tá, meus irmãos? Pela manhã, após a escola bíblica dominical, a gente vai ter aqui uma reunião para a gente tratar sobre esses assuntos em relação aos trabalhos para 2022. Então, peço aos irmãos, divulguem nos seus grupos, no WhatsApp, converse, não falte ninguém. Mas pastor, não dá para mim. Não, dá sim. Ajude-nos. Se você pegar um cargo, alguma coisa para fazer na igreja, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, te dar condições para você fazer. Mais e mais. Você não precisa fazer além, mas conforme a tua força, diz a palavra. Se você não pode fazer, você sabe fazer e não faz, você peca. Você sabe fazer e tem como fazer, mas não faz, você peca, tá, meu irmão? Fazer conforme a tua força. Então, se você pode fazer, nos ajude nessa obra. Né? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar mais e mais e mais. Desde já, irmãos, eu quero pedir a oração dos irmãos e ajuda-nos em oração, que dia 10/12, o pastor Ítalo vai estar viajando para a convenção no Rio de Janeiro. Né, irmãos? Então nos ajude aí, né, orando para que Deus leve o nosso pastor, traga em paz. Estrada, eu tenho o maior medo de estrada, irmãos. Eu sou medroso. Né? Confio em Deus, confio, mas eu não gosto. Se puder evitar pegar a estrada, eu evito.
Eu tenho paz no trânsito, mas tem gente que não tem, né? Então, vamos ajudar em oração. O pastor vai estar viajando, tá, irmãos? E peço aos irmãos que continuem orando pelo pastor. O pastor está gripado, está né, meio fadigado e pediu oração, e não vai estar aqui hoje. Mas domingo pela manhã, nós vamos estar aqui 8 horas na escola bíblica dominical. Ah, mas é 8 horas? Não, irmão, chegue um pouquinho mais cedo. 10 minutinhos que você chegar e dobrar o joelho aqui conosco, nos ajudar em oração, eu tenho certeza que vai ser melhor, irmãos. Com oração é melhor. Né? Oxalá se toda a igreja puder vir. Quem puder vir, venha para a oração. Vamos orar uns 10 minutinhos antes. Amém, meus irmãos? E é logo em seguida a escola dominical e depois a reunião com os irmãos. Esqueci de alguma coisa, irmãos? Tem alguém aí está lembrando de alguma coisa? Amanhã é sábado, amanhã é sexta. Oração 6 horas da manhã, não é isso? Oração 6 da manhã. E na sexta-feira. Eu já falei aqui sobre a reunião, está aqui, irmãos, o papel, o pastor pediu para lembrar para os irmãos, já está aqui sobre a reunião que vai ter, tá? 9h30 da manhã, convocação, no dia 5 de dezembro, né? Na sede. Então já avisei para os irmãos. É de extrema importância, irmãos, que você venha nessa reunião e que você nos ajude com o seu trabalho, com a sua oração, com o seu trabalho, tá, meus irmãos? Então nós vamos nos colocar de pé, vamos orar para terminar. Domingo tem culto das heroínas, à noite o culto das heroínas. Rapaz, eu não queria faltar esse culto não, hein? Mas vou ter que trabalhar, né? Vou ter que trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para a gente terminar? Deus amado e soberano, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrega em Tuas mãos, Pai, cada vida que aqui está presente, cada um que não pôde vir, em especial o nosso pastor que está ali passando por essa dificuldade, que o Senhor possa estar abençoando, curando, restaurando a vida do Teu servo, Pai. Os demais irmãos que porventura estão também passando por dificuldade, todos aqueles que chegaram ao nosso conhecimento, aqueles que não chegaram ao nosso conhecimento, mas que o Senhor possa estar abençoando a todos, curando, revelando, assim como o Senhor mostrou a Jacó, assim como o Senhor orientou a Jacó, que o Senhor possa estar orientando os Teus servos, falando através de sonhos, através de visões, Senhor. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Receba como um cheiro suave este culto, tudo que foi entoado aqui através do louvor, através da adoração, a administração, que o Senhor possa estar recebendo como um cheiro suave as Tuas narinas, Senhor. Curando os Teus filhos, abençoando, falando, respondendo a oração de cada um, Pai. O Senhor conhece o cansaço, o Senhor conhece o problema ali no trabalho, o Senhor conhece essa causa na justiça, o Senhor conhece todas as demandas dos Teus filhos. Eu peço a Tua bênção em nome do Teu Filho amado, e o Senhor possa estar respondendo a oração, que o Senhor possa estar falando com cada um, Pai, conforme a Tua grande compaixão, e que na próxima quinta eles possam estar vindo aqui dar o testemunho, ó Pai, falando das Tuas maravilhas, Pai, falando das Tuas vitórias. Eu entrego em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, nos despeça agora na Tua bênção, no Teu favor. Continua conosco, Pai, fala conosco, abençoa cada um conforme a Tua grande misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam comigo, amém. E a vitória nossa é pelo sangue de Jesus, tá, meus irmãos? Está terminado, em nome de Jesus. Glória a Deus.